A carne milita contra o espírito contra a carne. E como que é essa militância, como que é essa briga entre a carne e o espírito? Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim, aqui da Escola do Chamado, e nós vamos falar mais sobre isso nos próximos 5 minutos. Vamos a mais um estudo falando agora sobre carne e espírito. Quem vence? Algo muito interessante, porque a palavra do Senhor diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Nós vamos entender um pouco sobre essa história. Vamos à tela. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito. Note que o espírito está com letra maiúscula. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne não tem nada a ver com o espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a gente vê aqui, olhe para cá, que existe uma guerra, uma batalha muito grande entre a carne e entre o espírito, porque a nossa carne tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa sempre quis nos levar para o inferno, sempre quis nos levar a fazer as coisas da carne, as coisas que agradam a carne. E o espírito não tem nada a ver. E existe essa batalha que eu quero te explicar rapidinho, que você vai entender de uma vez por todas. E nós não podemos também confundir carne com corpo. Vamos à tela que eu vou te explicar direitinho. Então aqui, vamos lá. Quem é que vence a batalha para tomar conta da nossa alma? Lembrando que a nossa alma, você sabe, que é a vontade, a nossa emoção e a nossa mente. As nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, é justamente dominado e eles estão na nossa alma. Então, como nós estamos falando em Gálatas, a carne milita contra o espírito. E quem vence essa batalha? Em princípio a gente fala, bom, o espírito é mais forte que a carne. O Espírito Santo é mais forte que a carne. Não é bem assim, claro que é mais forte. Mas nós temos que entender o seguinte, que depende de quem eu alimento mais, não é? Então, só para tirar toda e qualquer confusão, não é? O corpo. Então, se eu me alimento de macarrão, eu alimento o meu corpo. Se eu me alimento de carne, eu estou alimentando o meu corpo. Se eu me alimento de feijão, eu estou me alimentando o meu corpo. Mas eu estou falando aqui, por exemplo, de se alimentar. Imagine que você comece a murmurar. Essa murmuração alimenta a carne. Imagine que você vá orar. Essa oração alimenta o seu espírito. Imagine que você vai adorar. A adoração alimenta o teu espírito. Imagine que você tem a falta de fé. A falta de fé alimenta então a sua carne. Imagine que você tenha, por exemplo, pecado. Cometeu o pecado. O pecado alimenta a carne. Imagine que você vai cultuar, você vai à igreja, você vai cultuar, você vai fazer uma visita, você alimenta o seu espírito. Então note que uma coisa são as nossas refeições, que nós alimentamos o nosso corpo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre natureza pecaminosa, carne, e estou falando sobre o Espírito, onde habita nosso Espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus. E Gálatas, como nós falamos nesse versículo de Gálatas 5, versículo 17, a carne milita contra o Espírito, justamente para quem domina a alma. E quem é que domina a nossa alma? A nossa alma é dominada, olha só, por quem você alimentar mais. Então olhe para cá. Quem decide quem vai vencer essa batalha é você. Porque se nós alimentarmos, como eu disse, se você alimentar o corpo, não é? Se você comer um macarrão, um feijão, uma carne, você vai alimentar o corpo. Depois é difícil para emagrecer. Eu, pessoalmente, estou lutando contra isso, não é? Mas eu não estou falando de corpo,
Eu não estou falando de ser magro ou de ser gordo. Eu estou falando justamente de você, de carne, militando contra o espírito. E vence quem você alimentar mais. Então, quem dominar a sua vontade, quem dominar a sua mente, quem dominar as suas emoções, quem dominar a sua alma vai ser quem você alimentar mais. Então, a dica é, se alimente de adoração, de louvor, de leitura da palavra, de adoração, de oração, se alimente das coisas de Deus, porque com certeza o teu espírito vai vencer e dominar, e a tua vontade, emoção e mente vai se sujeitar ao teu espírito e você vai andar no espírito, ok? Fica essa lição para você e eu tenho um convite para você. Bom, primeiro um presente, clica aqui do lado que eu vou mandar um presente para você, um estudo um pouco mais detalhado sobre esse assunto, ok? Tenho um convite para te fazer, nós vamos ter uma aula ao vivo e eu vou convocar você, isso mesmo, para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto. E um pedido, te dei um presente, te dei um convite e um pedido. Reparta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém, compartilhe se você está no Facebook, compartilhe, se você está no YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal, enfim, porque a dinâmica do reino você sabe, quanto mais eu tenho, mais eu dou, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Eu peguei o conhecimento que eu tinha, passei para você, agora você pega e compartilha com o outro. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.